Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, você que ouve o programa Multidom apresentado por mim, Marta Padovese. Hoje nós estamos com a doutora Olívia Fonseca. Atualmente ela está na Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba como delegada adjunta. Ela é formada em Direito em 2008 e está desde 2010 no Departamento de Polícia. Já foi delegada em 2012 em São Paulo e aqui em Santa Bárbara, na Delegacia de Defesa da Mulher, em 2013. Em Santa Bárbara, ela já recebeu 5 moções de aplauso, um diploma de gratidão e a medalha Dona Margarida. Olá, doutora, como é que vai? Olá, Marta, tudo bem? Prazer participar com você aqui do programa. Agradeço muito o seu convite. É sempre bom falar sobre esse assunto. Numa época de tantas polêmicas envolvendo aí a violência contra as mulheres, muito grata com a receptividade. Doutora, eu que agradeço a sua disponibilidade. A gente entende que a sua função exige muito tempo e não é só um horário comercial. Domingo, sábado, à noite, não tem sossego. Fala um pouquinho para o pessoal conhecer um pouquinho mais a doutora como pessoa. Bom, conforme você disse, estou na Polícia Civil do Estado de São Paulo há 10 anos. Trabalhei durante 2 anos como escrivã na capital de São Paulo. Fui aprovada no concurso para delegada no ano de 2012. No final mesmo de 2012, fiquei em São Paulo por 7 meses, quando surgiu a oportunidade de chefiar a Delegacia de Defesa da Mulher de Santa Bárbara do Oeste. Em Santa Bárbara do Oeste eu fiquei durante 6 anos. Para mim foi uma grande escola. Foi a primeira Delegacia de Defesa da Mulher em que eu atuei. E foi onde eu realmente me identifiquei e passei a gostar, estudar mais sobre o assunto. Agora, atualmente, eu estou em Piracicaba, já faz aproximadamente 1 ano e 2 meses que eu estou como adjunta aqui na Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba. Eu curso uma pós-graduação em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade. Além disso, eu sou mestranda da Campinas, na linha de pesquisa Direitos Humanos e Políticas Públicas. Meu trabalho de conclusão tem como foco a violência contra a mulher, seus aspectos. E, enfim, trabalhar com violência doméstica é uma coisa que eu gosto muito, estudar sobre a violência contra a mulher de uma maneira geral, seja os crimes sexuais, seja a Lei Maria da Penha, é o meu foco, é o que eu invisto mesmo no meu tempo. Também dou palestras variadas sobre o tema, dou aulas sobre o tema. Estou aqui para te ajudar, para a gente esclarecer. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre a violência contra a mulher, mais mulheres a gente alcança. Quem sabe a gente acaba encorajando alguém aí que está sofrendo uma violência, não tem coragem de se revelar e ouvindo nossa conversa, crie coragem para finalmente sair de uma situação de violência. Esse problema da violência contra a mulher, por que ele chamou tanto a atenção, esse problema específico? Eu entendo que a senhora é mulher, não necessariamente porque uma pessoa é mulher ou homem, ela vai gostar dos problemas que os outros do mesmo sexo, do mesmo gênero, enfrentam. Por que especificamente essa área de atuação sua? Primeiro, claro, né, que o fato de ser mulher pesa muito na decisão de querer, né, trabalhar em prol das mulheres também. Não só das mulheres, porque hoje em dia o conceito de mulher ele é muito amplo. Eu também gosto de trabalhar com a questão das transexuais, do sexo feminino, também é uma coisa que eu gosto muito de cuidar. Quando eu entrei no DDM, comecei a perceber que a violência contra a mulher ela é diferente dos outros tipos de violência, o meu interesse despertou. Quando a gente está falando de violência, geralmente as pessoas pensam no crime de furto, no crime de roubo, no crime de homicídio em si, que são crimes que chamam a atenção. Só que a violência contra a mulher ela é uma violência que ela pode ser evitada, e ela é uma violência que ela acontece paulatinamente. A mulher, dentro do relacionamento, ela começa a sofrer microviolência até que essa violência aumenta ao ponto de chegar realmente a uma agressão efetiva. E são vários fatores que influenciam nessa violência. E me chamava muito atenção quando eu via na mídia noticiar um caso de violência e via que a mulher continuava com esse agressor. E eu queria entender por que esse tipo de fenômeno acontecia. Aí eu comecei a perceber que é muito fácil para você que está de fora julgar uma mulher que é vítima de violência doméstica.
Nós estamos falando de mulheres que começaram a se relacionar com o homem, um relacionamento permeado por amor, onde tinha a intenção de construir uma família e, de repente, ela se vê uma situação de violência. E é muito difícil para a mulher que está nessa situação se reconhecer como vítima de violência. Então, por isso que, às vezes, essa violência ela acontece 1, 2, 3, 4 vezes. E a gente também tem que considerar outros fatores na violência doméstica. Por exemplo, uma mulher que ela não teve a oportunidade de estudar, que ela não teve uma oportunidade de ser independente financeiramente, muito provavelmente ela vai continuar nesse tipo de violência porque ela não tem para onde ir. Então, me interessa muito o assunto a partir do momento que você começa a pensar que mulheres vítimas de violência, elas precisam mais do que um atendimento policial. Elas precisam de um atendimento psicológico, elas precisam de um atendimento de assistência social, elas precisam ser recolocadas no mercado de trabalho. Muitas dessas mulheres têm filho com agressor e pensam 2 vezes antes de deixar um relacionamento, porque os filhos podem acabar passando necessidade. Muitas mulheres querem que simplesmente a situação de violência cesse, não querem necessariamente ver o pai do filho delas preso atrás da grade. Então, são fenômenos que começaram a me chamar muito a atenção. E, junto a isso, eu comecei também a estudar muito a história dos movimentos feministas do Brasil e da luta da mulher pela aquisição de direitos ao longo dos anos. E eu percebi que, em vários momentos dessa luta, a mulher teve que lutar contra vários tipos de preconceito. A mulher ela foi criada para viver no ambiente doméstico, ela foi criada para ser a rainha do lar, criar os filhos, cuidar da casa, enquanto os homens são criados para ocupar espaço público. E eu queria entender melhor por que esses fenômenos aconteciam. E aí a gente começa a perceber que a mulher ela vem vivendo uma situação de violência desde muito antes. Desde o ponto em que as mulheres adquiriram direitos muito mais tarde que os homens, como o direito de votar, por exemplo. Hoje em dia você percebe que as mulheres ainda têm dificuldade de ocupar posições de poder, ocupar cargos políticos, que a participação masculina ela é massiva, é muito mais aparente. Então, toda essa situação da mulher na sociedade foi um tema que sempre chamou muito minha atenção. E foi daí, trabalhando na DDM, que eu pude ter contato com todos esses tipos de situação e comecei a estudar melhor e fazer cursos na área para que eu possa cada vez mais prestar um serviço melhor e mais completo para as mulheres que me procuram relatando situações de violência. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a Mari Ferrer? Na verdade, não sobre ela, mas sobre o julgamento que aconteceu com ela. Ela estava ali como vítima e quem era o julgado era o outro rapaz. E aí, no final, a coisa parece que virou um pouco... O que aconteceu naquele julgamento, doutora? Eu assisti uma parte do vídeo e eu acabei ficando sem entender. Mas, afinal, quem está sendo julgado nesse julgamento? Marta, você tocou num ponto crucial. Eu já tenho estudado também a questão dos processos que envolvem crimes sexuais. E tem uma autora que eu gosto muito de ler, que é a Vera Regina Pereira de Andrade, e ela fez um estudo sobre as vítimas de violência sexual, justamente no estado de Santa Catarina, se eu não me engano. E ela constatou, e é o que a gente viu claramente, eu associei muito esse texto dela a essa situação da Mari Ferrer, que quando uma mulher ela é vítima de violência sexual e ela vai a julgamento, na verdade acontece 2 julgamentos. O julgamento do agressor e o julgamento da vítima. Se a vítima não se enquadrar naquele padrão de vítima ideal, é muito difícil de você conseguir a condenação da pessoa. Por que eu estou falando de uma vítima ideal? Uma vítima ideal é aquela recatada, é aquela pessoa que não se envolve em escândalo sexual, é aquela mulher que adota a postura feminina, de fragilidade, é aquela mulher submissa. Quando o homem deveria julgamento, você percebe que a mulher também está sendo julgada. Nos crimes de estupro, os processos eles estão baseados em provas periciais, como foi o caso da Mari Ferrer, e no testemunho principalmente da vítima. Por quê? Pela forma como esses crimes ocorrem. Esses crimes, geralmente, eles ocorrem na clandestinidade. Eles são praticados em locais sem a presença de público, sem a presença de testemunha. Muitas vezes, assim como os crimes de violência doméstica, na hora que os crimes serão praticados, só tem a presença da vítima e do agressor. Então, os advogados têm usado essa estratégia de defesa de desqualificar a vítima e desmerecer a vítima como se ela não fosse uma vítima ideal de ser estuprada. Questionaram muito o fato se ela teria ou não bebido, como se a mulher hoje não tivesse direito à liberdade de ir para uma festa e ingerir bebida alcoólica. O fato da mulher ingerir bebida alcoólica não quer dizer que ela está disponível para ser estuprada por ninguém. Por isso que a gente luta
luta tanto, a gente fala tanto de feminismo. As mulheres, elas precisam ter o direito de sair na rua no momento que elas querem, do jeito que elas querem, com a roupa que elas querem. E se elas sofrerem violências, elas não sejam questionadas por essas condutas. Porque quando um homem, por exemplo, é vítima de um roubo e ele chega até uma delegacia para fazer uma ocorrência, ninguém pergunta para ele se ele foi roubado meia-noite no meio de um local ermo, o que ele estava fazendo naquela hora, naquele momento. A primeira coisa que você faz quando a pessoa é vítima de estupro é questionar reiteradamente a conduta dela que levou ali até ela ser vítima do ato. Eu não sei se você se recorda, até 2005, o nosso Código Penal distinguia as vítimas honestas e não honestas. Então, só poderiam ser vítimas de crimes como rapto e sedução aquelas mulheres que fossem honestas. Honestas são as mulheres, conforme eu te disse, que são discretas, que são submissas ao marido, que vivem muito mais no ambiente privado, no espaço doméstico, do que ocupando a vida pública. Então, a gente percebe que essa mudança do Código Penal, ela aconteceu só em 2005. A gente tem a Lei Maria da Penha, que era de 2006. E a gente percebe que, desde então, as mulheres vêm tentando ocupar um espaço que era privilegiado e manifestamente ocupado por homens. Então, incomoda um pouco as mulheres independentes, incomoda um pouco as mulheres donas de si. Parece que as mulheres elas não podem ser donas da própria sexualidade. Até muito tempo atrás, o estupro dentro do casamento ele nem era considerado estupro, porque existia o dever e débito conjugal. O que a gente viu no julgamento da Mari Ferrer é que realmente quem estava sendo julgado ali era a vítima. A autora que eu citei, ela fala até numa lógica da honestidade. Parece que se a vítima não provar que ela é honesta, ela não pode ser a vítima ideal. Talvez seja uma estratégia da defesa desqualificar a vítima, mas isso me preocupa muito a partir do momento em que a gente viu uma omissão por parte do juiz e do membro do Ministério Público que deixaram a situação chegar daquela forma. Porque a gente sabe que por N motivos, o agressor acabou sendo absolvido. E devido à repercussão que esse caso deu, eu tenho medo que mais vítimas de violência sexual sofram pelo mesmo julgamento, passem pelo mesmo julgamento, porque mostrou-se ser uma estratégia de defesa que, no fim, acaba dando certo. Se você lembrar do caso Doca Street e Angela Diniz, que aconteceu, o julgamento foi mais ou menos em 79, na década de 80, no primeiro julgamento, o Doca Street foi absolvido na tese de legítima defesa da honra, que a Ângela, com suas condutas, seria, de certa forma, devido à honra, e o Doca teria matado a Ângela para defender a própria honra. Naquele mesmo ano, 6 mulheres em Belo Horizonte é a cidade da Angela Diniz, foram mortas pelo marido. Em 3 julgamentos, alegou-se a tese da legítima defesa da honra, justamente porque era o que tinha pulado no julgamento do Dock Street. Então, eu acho muito temeroso quando a gente aceita, a sociedade aceita esse julgamento, parece que muito fica legitimada. Ainda que, graças aos movimentos feministas, o Doca Street tenha sido julgado novamente e finalmente condenado por ter matado a Ângela, a tese da legítima defesa da honra é uma coisa que nem existe no Código Penal e que os advogados ainda hoje em dia usam para justificar. Então, eu tenho muito medo que esse julgamento da Mari Ferrer acabe abrindo precedentes para que mais mulheres sejam vítimas do nosso sistema de justiça criminal, predominantemente androcêntrico, feito por homens e para homens. Você ouve o programa Multidom. A entrevistada de hoje é a doutora Olívia Fonseca, delegada adjunta da Delegacia de Defesa dos Direitos da Mulher de Piracicaba. Existe alguma maneira legal de se impedir isso? Ou depende exclusivamente da boa vontade do promotor ou da boa vontade do juiz em questão do julgamento? Por essa questão e por ter sido divulgado, alguns políticos estão falando sobre a elaboração de um estatuto que proteja a vítima. Mas eu não acho que a gente deve usar o direito penal para reprimir condutas que já não estão sendo reprimidas pelo direito penal. Ali, com certeza, faltou um bom senso, faltou, talvez, preparação por parte daquele juiz e daquele promotor para lidar com a situação. Eu sempre falo isso, que você tratar com crimes sexuais e crimes de violência doméstica exige uma postura muito diferente dos membros do Ministério Público, do Judiciário e da Polícia, enfim. E nem todo mundo recebe esse treinamento. Eu acho que ali faltou, com certeza, uma intervenção pontual. Eu acho que o direito de defesa do advogado, defender o seu cliente, a gente é previsto constitucionalmente, mas é isso que eu fico me perguntando, até onde vai o direito de defesa? É permitido expor uma vítima do jeito que eles estavam expondo? Eu lembro do advogado claramente falando de fotos que a vítima teria postado em rede social com posições ginecológicas. Espera aí, homem está diariamente
diariamente postando foto de sunga na rede social e ninguém está julgando a conduta deles por isso. Então, na verdade, é uma mudança de mentalidade. E a mudança de mentalidade a gente não faz com legislação. O marido, quando ele bate numa mulher, ele vai preso, vai a julgamento, ele muitas vezes se revolta contra a mulher por não entender que ele é o agressor. Ele culpa a mulher por ter sido preso, mas ele esquece que o agressor é ele. Então, eu acho que ali faltou, e eu acho que nisso que a gente tem que investir, numa conscientização do próprio Poder Judiciário, do Ministério Público, que vítimas são vítimas, né? Até como o agressor é inocente, até que se prove o contrário, a vítima também ela está falando a verdade até que se prove o contrário. Então, eu acredito ali que é uma questão de bom senso, é uma questão do CNJ e dos órgãos superiores ali, do Ministério Público, da própria OAB, fazerem os procedimentos administrativos para que haja, assim, punições administrativas em face desses homens que estavam envolvidos nessa audiência. Movimentos sociais, né, Marta? É isso que a gente vê. As pessoas falam, mas o juiz em nenhum momento usou o termo estupro culposo na sentença. Sim, realmente ele não usou o termo estupro culposo, mas foi uma forma que os movimentos sociais acharam de se mobilizar e lutar por justiça das mulheres. Até porque se percebe que ali ninguém está discutindo muito o fato dele realmente ter sido absolvido. O que mais chamou atenção foi a forma como a vítima foi tratada. Eu fico com medo, porque eu fico pensando assim, esse caso a gente teve conhecimento. Quantas mulheres estão sendo submetidas a tratamento vexatório pelo nosso sistema criminal hoje? Eu acho que é isso que me causa a maior preocupação. A senhora mostrou preocupação, talvez, em que as mulheres venham a ser julgadas ou venham a ser tratadas dessa mesma maneira. Mas será que essa exposição toda que, infelizmente, a Mari Ferrer teve, talvez não vá ajudar justamente agora? Falou, peraí, para com isso, não está certo o que vocês estão fazendo. Será que talvez essa exposição, que infelizmente aconteceu com ela, esse tratamento horrível que deram a ela, por causa dessa exposição, talvez agora os próprios juristas, os próprios advogados, os juízes, não vão tomar um pouco mais de cuidado? Nesse ponto, claramente, eu não tenho dúvidas de que foi positivo nesse sentido. Só me entristece saber que isso foi à custa, né, de uma situação humilhante que uma mulher foi submetida. Mas você pode observar que ao longo da história das mulheres, infelizmente foram situações e tragédias históricas que motivaram a aquisição de direitos. A gente viu o próprio caso da Maria da Penha. Talvez se a Maria da Penha, se o caso dela não tivesse chego até a corte, talvez não, tenho certeza que se não tivesse chego até um organismo internacional, nós não teríamos hoje em dia a terceira melhor lei do mundo na proteção da vítima de violência doméstica. O mesmo caso da Ângela Diniz. Foi depois dessa morte e dessa série de feminicídios que aconteceram no Brasil que os movimentos feministas se levantaram e conseguiram, por exemplo, a criação das delegacias da mulher. Eu não sei se você sabe, mas a primeira delegacia da mulher do mundo e do país foi criada em São Paulo, em 1985, pelo então secretário de Segurança Pública, Michel Temer, que foi um grupo de mulheres da sociedade paulistana que estava completamente insatisfeita com a forma com que as mulheres vinham sendo tratadas nos distritos policiais, que pediu a intervenção do governo para que criasse uma política pública de atendimento às mulheres. Então, a Delegacia de Defesa da Mulher era uma política pública que foi criada através do movimento social. Nós temos várias leis, como a Lei Carolina Dickmann, que é a lei sobre vazamento de fotos íntimas de mulheres na internet. A gente tem a lei acho que é Joana, aquela nadadora que, quando decidiu denunciar o estupro que ela sofria pelo treinador dela, ela percebeu que o caso estava prescrito. Então, por causa dela, foi criada uma lei que os crimes de estupro, quando são cometidos contra a vítima menor de 18 anos, só passam a prescrever a partir da vítima ter feito efetivamente 18 anos. Então, a gente vê uma série de leis que foram criadas e de direitos que foram adquiridos, infelizmente, à custa do sofrimento de outras mulheres. Sim, eu vejo como uma parte positiva sem toda essa exposição. Eu só espero que essa moça, essa menina, seja amparada o suficiente para que consiga transformar também esse trauma que ela passou, independente de punição de agressor, independente de qualquer coisa, que ela consiga superar e transformar isso em força, e a gente consiga ver muitas mulheres fortalecidas e empoderadas a partir, infelizmente, do sofrimento dessas outras mulheres, e que consigam cada vez mais avançar na causa das mulheres no nosso país.
Doutora Olívia, então nós temos realmente que fazer barulho. A gente não precisa fazer violência, não, mas fazer barulho sim, porque senão a gente não é ouvido, porque se a gente ficar só falando mansinho, não, o pessoal não ouve, então tem que fazer um certo barulho. Olha, não tá certo isso, e tem que gritar, e tem que falar. Porque... Exatamente. Por isso que eu odeio, né, Marta, quando as pessoas falam, feminismo, eu não suporto feminista. Peraí, nós estamos falando do movimento de luta pela igualdade de direitos. Assim como em todos os movimentos, há pessoas que são extremistas. O feminismo, ele não pode ser um movimento de ódio aos homens. Até porque eu tenho certeza, Marta, que muito homem sofre com o machismo. Porque você percebe que a sociedade cria meninos para serem fortes, para não chorarem, para serem corajosos. Então, os homens têm muita dificuldade em demonstrar sentimentos como sensibilidade, fraqueza, de ficar emocionados com uma situação, porque estão sendo forçados pela sociedade a serem fortes o tempo todo. E será que a gente não está criando homens violentos justamente por exigir essa masculinidade tóxica todo momento? Então, o feminismo, ele é um movimento bom para os homens e para as mulheres. E o movimento precisa de homens e de mulheres para prosperar. Entendeu? Então a gente precisa partir de uma premissa de que precisamos de mulheres ocupando os cargos públicos. A gente vê ainda muita resistência de mulheres no movimento político, poucas cadeiras são ocupadas por mulheres. A gente precisa de mulheres que façam leis para mulheres, que façam, acima de tudo, políticas públicas para mulheres, para o gênero feminino, eu vou dizer assim, para incluir todas as pessoas do movimento. Então, sim, a gente precisa, sim, fazer barulho de uma forma pacífica, de uma forma organizada, de uma forma sempre respeitosa, mas eu tenho a impressão que a gente vai estar sempre tentando impor alguma coisa para ser reconhecido. Eu acho que a gente não vai acordar no Brasil amanhã, olha, nossa, todo mundo reconhece o direito das mulheres, as mulheres podem sair na rua às 10 horas da noite, andar sozinha, vestir a roupa que quiser, que elas jamais serão julgadas. Então, essa parte ainda é meio complicada. Doutora Olívia, eu agradeço a sua disponibilidade de bater um papo com a gente. A doutora Olívia Fonseca, delegada adjunta na Delegacia de Defesa da Mulher, lá em Piracicaba. Muito obrigado por dispor seu tempo aqui conosco no programa Multidom. Eu que agradeço, Marta, mais uma vez. Quero mandar um beijo para sua colega, para a Fátima. Espero que vocês tenham aí muito sucesso nessa empreitada de vocês, né? Uma rádio de mulheres. Eu acho muito válido todos os projetos e estou à disposição para quando vocês precisarem ter uma conversa, se tiverem alguma dúvida sobre direitos das mulheres. Para mim é sempre ótimo falar sobre o tema, tá? Muito obrigada. A chefe do cartório eleitoral de Santa Bárbara do Oeste, Arlene Grazioli, orienta sobre as eleições 2020. O atendimento presencial nos cartórios eleitorais continua suspenso devido à pandemia do Covid-19, inclusive no dia da eleição, dia 15 de novembro. O atendimento está sendo realizado de forma remota. O contato pode ser feito através do e-mail da zona, ze186@tre-sp.jus.br ou no número do WhatsApp Business, que é o DDD 19 3454 3777. É possível ainda emitir certidões, consultar o número do título de eleitor, consultar a sessão e o local de votação através do site do Tribunal Regional Eleitoral. Basta clicar na busca do Google e anotar Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que ele vai remeter ao site www.tre-sp.jus.br. Também está disponível de forma gratuita no Google Play e no App Store o aplicativo disponível denominado e-Título, que é a versão digital do título do eleitor. Lá, o eleitor encontra informações sobre a sua situação cadastral, a sua zona eleitoral, a sessão que vota
e possibilita ainda a emissão de certidões, inclusive certidão de quitação eleitoral. Para o eleitor que está em situação regular, mas perdeu o seu título de eleitor, nós recomendamos a utilização do documento digital, também por meio do aplicativo e-Título. Ou então, no dia da eleição, o eleitor pode apresentar um documento original com foto. O e-Título é um aplicativo móvel para obtenção da segunda via do título de eleitor. Este ano, nas eleições municipais de 2020, no dia 15 de novembro, o horário da votação é das 7 da manhã às 17 horas. O Tribunal Superior Eleitoral recomenda que durante as 7 às 10 o voto destina-se preferencialmente para as pessoas acima de 60 anos. Isto é, preferencialmente e não obrigatório. Quais são os cuidados sanitários que a Justiça Eleitoral recomenda? Atenção às dicas. Confira o seu local de votação antes de sair de casa. Saia de casa com a máscara. Se possível, leve a sua caneta. Não esqueça de levar anotados os nomes e os números dos seus candidatos. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite qualquer contato físico com outras pessoas. Se possível, não leve crianças e acompanhantes. Não deixe para votar na última hora para evitar tumultos. Respeite o horário preferencial das 7 às 10 horas para os eleitores maiores de 60 anos. Limpe as mãos com álcool gel antes e depois de votar. Nos locais de votação, não é permitido se alimentar, beber ou fazer qualquer atividade que exija a retirada da máscara. Permaneça no local de votação apenas pelo tempo suficiente para votar. E se estiver com febre, recomendamos que fique em casa. Outra dúvida dos eleitores é em relação à justificativa do voto no dia da eleição. Eu posso justificar meu voto no dia da eleição? Sim, somente se eu estiver fora do meu domicílio eleitoral. Por exemplo, se eu voto em Santa Bárbara, eu não consigo justificar meu voto no dia da eleição em Santa Bárbara, somente se eu estiver fora do meu domicílio eleitoral. Ele pode ser feito preferencialmente pelo aplicativo e-Título, evitando o comparecimento presencial ao local de votação por conta da pandemia. A funcionalidade no app e-Título estará disponível mais perto da eleição. Excepcionalmente, quem não tiver acesso a smartphone poderá justificar em qualquer local de votação, mas a Justiça Eleitoral sempre recomenda que, para evitar tumultos e contaminação, que o voto seja realizado através do aplicativo e-Título. E como eu posso justificar a ausência às urnas após ter passado a eleição? O eleitor pode, no prazo de 60 dias, depois que passar o dia 15/11, justificar comprovando o motivo da ausência com atestado médico ou bilhetes de viagem, por exemplo. Há 3 possibilidades: preferencialmente através do aplicativo e-Título ou na internet, no site do Tribunal Regional Eleitoral, que só vai funcionar depois da eleição. Em todos os casos é preciso apresentar e enviar os documentos pessoais e os documentos comprobatórios. Outra justificativa é através do e-mail da zona, que vocês podem se informar depois da eleição. Com relação ao Colégio Anglo, é sabido que todos os munícipes de Santa Bárbara do Oeste que o Colégio Anglo encerrou as suas atividades no ano de 2018. Os eleitores que votavam no Anglo e não compareceram ao cartório eleitoral para fazerem a biometria e optarem por outra escola de votação, automaticamente foram transferidos pelo TSE para votarem na Universidade Metodista de Piracicaba, na Unimep. Todos os eleitores que não optaram por outra escola do Anglo votarão na Unimep. A Unimep tem espaço diverso
e completamente distante das instalações do hospital de campanha. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.